Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa tarde, nesse monte, domingo hoje, né? Um dia abençoado para nós estar gravando um vídeo ao ar livre, né? Glória a Deus. E eu venho trazer para você aqui uma ilustração da parte do Senhor nosso Deus para reflexão, para sua meditação. Amém? Quero que você dê seu like, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal Ilustração e Louvor para nós poder continuar com esta obra. E também quero agradecer pelos 7.400 visualizações aí nos nossos vídeos. Amém? Em tão pouco tempo, pouquinho tempo que a gente tem fazendo gravações, já temos aí 7.400 visualizações em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Quero contar uma ilustração para você que diz assim: havia um certo homem que era mecânico, e esse mecânico, ele era um homem muito bonzinho, um homem muito bondoso, e o nome dele, Seu Francisco, vamos chamá-los assim, Seu Francisco. E o Seu Francisco, todas as pessoas que precisavam de uma chave, de um macaco, né, para fazer alguma coisa lá na sua casa, então eles procuravam emprestar do Seu Francisco alguma ferramenta. E às vezes as ferramentas, quando eles devolviam para o Seu Francisco, devolvia quebrada, né? Usava as ferramentas do homem, mas devolvia quebrada. Às vezes, quando devolvia, né? Tem aquelas pessoas que emprestam, mas não devolvem. E assim o Seu Francisco começou a ter dificuldade na sua oficina. E as ferramentas não são baratas, né? São caras. Então o que aconteceu? O tempo foi passando, o Seu Francisco, com o pouquinho que ele conseguia ganhar na sua oficina, né, para o sustento da sua família, para levar o pão para dentro da sua casa, né, ele mantinha assim, louvado seja Deus, com aquele dinheirinho que ele ganhava, mas não dava para comprar outras ferramentas. Ele emprestava e esperava que as pessoas o devolvessem. Aí o tempo foi passando, e quando ele ia fazer algum serviço, arrumar um motor, trocar uma peça num carro, cadê aquelas ferramentas que ele precisava? Então apertava um parafuso com um alicate, né? Aonde ele usava uma chave de fenda, apertava com a ponta de uma faca. Veja que situação. Com isso, a qualidade do seu trabalho começou a cair. Ele começou a perder freguês, porque o freguês chegava lá para ver o seu carro, para ver o Seu Francisco trabalhando, para acompanhar o trabalho dele, e encontrava o Seu Francisco colocando o seu carro em cima de blocos com tábuas para poder subir, fazer rampa para poder subir o carro ali em cima, porque o macaco estava emprestado. Então veja bem, com isso os fregueses foi se afastando do Seu Francisco. Então aí aconteceu o quê? Que chegou na decadência, aonde um dia Seu Francisco teve que tomar atitude. Ou ele fechava a sua oficina, ou então não podia mais emprestar suas ferramentas. E aí? Que situação, né? Veja bem, meus queridos irmãos, com essa ilustração quero trazer para você que as coisas não é brincadeira, né? A palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós emprestamos devemos devolver, né? Se compramos, temos que pagar. E aquilo que é emprestado, a gente empresta, devemos devolver, no mínimo, da mesma maneira como tomamos emprestado. Ou melhor que isso, não é? Porque é uma responsabilidade. Por isso que nas leis de Israel, o Senhor Deus sempre ensinou seu povo a tomar emprestado e devolver. Se a pessoa roubasse alguma coisa, tinha que devolver 4 vezes mais. Na lei de Moisés era assim. Você lembra de Zaqueu?
quando ele falou para Jesus, ele diz assim: Senhor, se eu roubei alguma coisa, quero devolver 4 vezes mais, se por acaso roubei alguma coisa de alguém. Já era uma lei, né? Isso porque já era lei. Então o Senhor Deus sempre educou o seu povo dessa maneira. Se você tomou algo emprestado, devolva. Se você comprou, pague, não é? Então, meus amados irmãos, veja só, aqui no livro de 2 Reis, louvado seja Deus, capítulo 2 Reis, capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomaremos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse uns: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, Senhor meu, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Este homem, louvado seja Deus, que era um dos filhos dos profetas, ele viu a necessidade de aumentar o ambiente onde eles estavam. O lugar era pequeno, né? O que ele fez, né? Animado com a situação, animado com a ampliação daquela cabana onde eles estavam, ele não tinha uma ferramenta. Então o que ele fez? Ele foi e tomou emprestado, mas chegando lá, na hora de cortar as vigas das árvores, né, para tirar a madeira, o ferro, que é a parte do machado, caiu no rio. E agora? Ele ficou preocupado, né? Ele ficou preocupado porque, né, ele poderia dizer: ah, não é meu mesmo? Depois eu falo com o homem lá que aconteceu um acidente, né? Mas não, ele ficou preocupado e foi falar com quem? Com a pessoa certa, com o homem de Deus. O homem de Deus, ele sempre tem uma resposta. O homem de Deus, quando ele é ungido do Senhor, quando ele é escolhido de Deus, ele sempre tem uma resposta para dar. Porque tudo que ele faz é sobre a direção de Deus, e ele crê no sobrenatural de Deus. Ele crê que Deus, ele tem uma solução. E Eliseu era esse homem em que aquele moço correu e foi falar com o homem de Deus. Olha, o machado caiu na água. Fui dar uma golpeada e o machado caiu. E aonde foi que caiu? Caiu aqui. Pega lá um pedaço de madeira, um galho de árvore. Olha só, como que um galho de árvore ia revelar o local, né? Tudo aquilo ali era uma forma simbólica, uma forma de que Deus iria naquele momento realizar um milagre. E ali Eliseu joga aquela madeira dentro do rio e o machado flutua, milagrosamente. Onde já se viu? Qual é a ciência que pode explicar isso? Que um pedaço de ferro pode flutuar, né? É um grande milagre de Deus. Veja só, queridos irmãos, que naquele momento o moço preocupado com aquela ferramenta, a preocupação dele era porque ele era emprestado. Ele deveria devolver. Naquela época não existia motosserra, não existia essa tecnologia que tem hoje. Se você perder uma ferramenta, é fácil de você conseguir uma outra, né? É muito fácil. Mas naquela época os ferreiros cobravam muito caro para poder forjar um machado, uma espada, né? Seja qualquer outro objeto que deriva-se do ferro. E Eliseu, ele realizou esse milagre no poder de Deus. E então o que aconteceu? Ele pegou aquele machado e devolveu para o homem, porque era emprestado, não era dele. Ele devolveu.
E glória a Deus por isso, porque quem sabe aquele machado era o ganha-pão daquela família, né? Hoje muitas pessoas trabalham cortando árvore, lenha, usando motosserra. Tem muitos lugares na Amazônia, tem muitos lugares afastados da urbanização, da civilização, onde as pessoas dependem da madeira, de cortar árvore para poder viver. E quem sabe aquele homem não era uma pessoa assim que precisava daquela ferramenta. E por si aquela ferramenta era muito cara. Vai hoje na loja comprar uma ferramenta para você cortar árvore, que é a tecnologia atual. Você não vai encontrar lá, você não vai comprar um machado, né? Sendo que você pode comprar aí um motosserra. É muito mais rápido, mais produtivo e é a tecnologia atual. Você corta aí tantas árvores que você, né? É que hoje em dia não tem local para, no caso nosso, que a gente mora aqui no meio de um lugar mais no meio da cidade, onde é proibido, tem leis, mas tem lugares por aí que eles usam, né? E bebe da madeira, bebe disso, né? Então, meus queridos irmãos, e aquele homem, ele tinha essa responsabilidade de pegar aquela ferramenta e devolver. E veja só, o que foi que Deus te deu? Deus te deu talento, Deus te deu dons, né? Deus te deu sabedoria, e isso tudo é emprestado. Jesus, ele fala na palavra dele, né, que sem mim vocês não podem fazer nada, não é? Sem mim vocês não podem fazer nada, porque quem age na nossa vida, quem nos impulsiona a fazer alguma coisa para Deus, é o Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona a fazer alguma coisa para Deus. Porque se fosse por nossa própria determinação natural, nós não conseguiríamos fazer nada para Deus. Nós fazemos porque somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. E tudo que nós temos como dom, como talento, como chamado, como responsabilidade, né? Tudo que nós temos como talentos, né? Enfim, vem da parte de Deus, né? Vem dele, né? Vem do Senhor. Disposição, orações, jejuns, louvores, seja qual for o dom, o talento, seja qual for, né, a vocação, o ministério, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor e é emprestado. E um dia nós temos que devolver isso para Ele, né? E nós temos que devolver isso para Deus em forma de quê? Em forma de resultados, né? Mesmo aqui nesta vida, aquilo que Ele deu para nós, que é emprestado, nós temos que devolver em forma de quê? De resultados. Porque diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus, não volta para Ele vazia, sem primeiro fazer aquilo que lhe apraz. Não é verdade? Louvado seja Deus. Então vamos ser zelosos por tudo aquilo que Deus nos deu da parte dele, porque é emprestado. Amém? Que Deus possa te abençoar. Pensa na ilustração do seu Francisco. Se você tem alguma coisa que é emprestado, devolve, não é? Tem outras pessoas que dependem daquilo para poder, como meio de sobrevivência. A pessoa comprou, né, tem aquela ferramenta porque ela precisa dela. Não está ali porque está ali à toa, mas é porque ele precisa dela. E assim como nós precisamos das ferramentas de Deus para executar o nosso trabalho na obra dele, na nossa vida espiritual, né? Louvado seja Deus. Nós devemos devolver a Deus como forma de frutos, em forma de resultados. Que Deus assim te abençoe. Fica com Deus e assim que o Espírito Santo do Senhor continue falando melhor no teu coração. Esse é o seu canal Ilustração Louvor com teu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Esbrague. Fica com Deus e Deus te abençoe. Amém.